gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Ética Protestante. Veja, Ética Protestante é um livro que foi lançado em 1904. O Economia e Sociedade reúne textos até 1918, por exemplo. Quando ele escreveu Ética Protestante, ele estava muito mais ainda na linha de fazer grandes reconstruções históricas do que de construir uma sociologia. Por exemplo, aquilo que você encontra que é muito marcante logo no começo do livro Economia e Sociedade, que é uma tentativa de caracterização de quais são os conceitos básicos que você precisa ter em mãos para fazer a análise sociológica, conceito de ação social, por exemplo, que é fundamental, isso você encontra em Economia e Sociedade. Isso não estava ainda formulado quando ele produz a Ética Protestante. Na Ética Protestante, ele não está ainda usando todo o seu instrumental para entender de que maneira determinados agentes, no caso são agentes econômicos e agentes religiosos, quer dizer, agente econômico significa o que orienta a sua ação por interesses de ordem econômica, por retorno, por lucro. O agente religioso está orientando sua atenção por algum valor que não é provavelmente econômico. É especificamente religioso. No caso, é a salvação, digamos, a salvação da alma. Isso não é uma referência econômica nem política, mas é religiosa. Então, o problema é, como é que quem procura, por um lado, por certos meios religiosos, a salvação da sua alma ou sinais de que ele poderá ser salvo, e que, ao mesmo tempo, em termos econômicos, tende a orientar a sua ação de uma maneira metódica, racional, persistente, construindo empresa, como é que nessas duas formas de ação, que ocorrem nos mesmos agentes, nos mesmos indivíduos, como é que se articulam essas duas ordens de ação? Será que há alguma relação entre elas? O argumento do Weber é que há, que é uma relação muito interessante, que é uma relação pela qual, se você não tivesse, num certo momento da história, agentes religiosos que procuravam encontrar no sucesso das suas ações aqui e agora na Terra sinais de que poderiam ter a sua alma salva mais adiante, você dificilmente teria condições para desenvolver o tipo de ação metódica, sistemática e frugal, digamos, do capitalista, pelo menos na fase inicial do capitalismo. Quer dizer, o capitalista, na fase inicial do capitalismo, entre outras coisas, se destacava porque aquilo que ele ganhava, ele não usava para si próprio, mas reinvestia. O que leva um sujeito a investir na empresa ao invés de consumir mais? O Weber tenta mostrar que há uma relação entre isso e o tipo de concepção severa da vertente calvinista do protestantismo. É uma análise fascinante, não dá para dar uma ideia aqui do fascínio da coisa. Mas é uma tentativa de colocar, em função de duas modalidades de ação, um grande problema de caráter histórico. Esse problema é o que na história europeia moderna ajudou de maneira decisiva a lançar, a botar para frente a ordem econômica capitalista. Ele não diz que seja isso a resposta final, né? Tem outras coisas influindo, mas ele diz, olha, isso tem que ser levado em conta. Quer dizer, se não tivesse esse tipo de agente religioso, você dificilmente teria quem estivesse disposto, por exemplo, a poupar ao invés de consumir, e coisas dessa ordem. Mas esse tipo de análise e as polêmicas imensas que essa análise gerou, até hoje, ela acabou ajudando Weber a se concentrar sobre essa coisa que foi decisiva para ele. Quer dizer, como é que se orienta a ação dos homens da sociedade? E, sobretudo, como é que, ao orientarem a sua ação, os homens levam em conta o modo como os outros orientam a sua ação? Ou seja, qual é o significado que os outros dão às ações deles e de que maneira isso influi na minha? Porque eu tenho propósitos, eu tenho intenções, eu tenho objetivos a atingir. Os outros também têm. A não ser que nós imaginemos uma situação em que haja choques contínuos
de homens como se fossem bolas de bilhar, você tem que incluir na sua análise das relações entre eles a questão do entendimento do sentido que cada homem atribui à sua ação. Cada homem no sentido amplo de agente, homem ou mulher. Mas o que está sendo procurado? Quais os sinais que o outro emite de que ele está procurando isso ou aquilo? Porque senão eu não sei o que fazer com ele. E veja que a análise da ética protestante enfatizava a orientação da ação de determinada gente em duas esferas. Depois, se você generaliza isso, o interesse fica na orientação da ação em qualquer momento, em qualquer lugar, e a relação entre a orientação que cada agente imprime à sua ação e a orientação que os outros com quem ele vai ter que, de alguma maneira, se relacionar, imprimem a sua. Então, é uma espécie de trama, de teia de sentidos que se gera entre os diversos agentes, e isso é que fascinava o Weber. E só para completar esse raciocínio, que também era um aspecto que fascinava e ao mesmo tempo assustava um pouco o Weber. Porque o que acontece quando você repetidamente, você realiza uma ação, leva em conta a ação de outros, verifica pelo resultado da ação que ela foi adequada para você e que ela pode ser repetida, você tenderá a repetir isso. E o outro, na relação com você, tenderá também a repetir isso. Isso significa que certas formas de ação vão ganhando densidade, digamos assim, e vão se cruzando com outras e vão gerando isso que eu chamei uma teia de sentidos, uma espécie de tecido significativo da sociedade, que é a própria sociedade, no fundo, e que é um resultado de inúmeras ações e que permite que se repitam ações, mas ao mesmo tempo tem essa coisa que era sempre o problema do Weber. Essa teia que se vai gerando, ela vai ficando cada vez mais densa. E daqui a pouco você vai também diminuindo o alcance, a escolha, a própria liberdade da ação dos sujeitos. Quer dizer, sociedade para Weber, que é essa teia de inter-relações com sentido entre agentes sociais, é a própria condição da existência dos homens. Não dá para deixá-la de lado. Mas, ao mesmo tempo, tem o seu lado de sombra, né? Porque, como ele está preocupado com a latitude de ação dos agentes, com a liberdade dos agentes, com a inovação dos agentes, ele sabe que, ao mesmo tempo, eles não podem deixar de ter formas repetitivas, padronizadas de relação com outros, não pode deixar de viver em sociedade, e, ao mesmo tempo, cada ação bem-sucedida é uma volta a mais no parafuso do fechamento do conjunto delas. Então, mais uma vez, o pobre Weber ficava angustiado, né? Pegando carona nesse seu pensamento, professor, dessa complexidade, dessa teia cada vez mais complexa, né, de relações, como é que Weber hoje analisaria a sociedade de hoje? É uma boa pergunta, Eu acho que ele não diria que estivesse, assim, desarmado. Ele não diria, puxa, isso mudou de tal modo que eu não tenho mais nada o que dizer. Ele procuraria fazer o caminho dele, reconstruir os pontos na sociedade em que você pode decifrar as intenções e as relações dos homens enquanto agentes individuais que se aproximam ou se afastam. E ele ficaria especialmente atento, creio eu, às novas formas de comunicação que se desenvolveram do período dele para cá. Talvez isso fosse o que mais impressionasse ele. Ele não ficaria muito impressionado com a forma do Estado, ele não acharia que tivesse mudado de modo tão decisivo. Ele consideraria que houve avanços, sim, na burocratização das sociedades. Ele ficaria provavelmente impressionado e um pouco assustado com o papel que as grandes organizações vão ganhando no mundo contemporâneo. Isso certamente lhe daria susto. Os homens contemporâneos, os homens de agora, lhe pareceriam extremamente presos às exigências organizacionais, com baixa latitude de escolha, por mais que
aparentemente fosse grande, mas ele provavelmente diria, não, na hora, no exame melhor, você vê que a lógica da organização pesa muito mais do que as intenções e propósitos dos indivíduos. Ele viria nisso, digamos assim, quase que confirmações do tipo de análise que ele fazia antes. Mas ele ficaria fascinado, sim, com as novas aberturas para modalidades de relação entre os homens que se abriram de maneira extrema a partir da segunda metade do século XX, muito depois no início, claro, do XXI. Eu acredito que ele ficaria muito interessado nas formas, digamos, de internet, de comunicação entre os homens. Ele se perguntaria, mas que tipo de sentido, que tipo de significado os homens atribuem a esse tipo de relacionamento? O que significa você ter agentes que se relacionam de maneira virtual, inteiramente virtual? O que significa você ter modos de comunicação instantâneos que percorrem o planeta? Coisas impensáveis no momento dele, que faz parte da nossa rotina nesse mundo, mas nós nem nos damos conta do quase impensável que é usar o teu aquele rastreador nas ruas. O GPS. O GPS, que é algo que deixaria o pobre Weber atônito. O camarada simplesmente monitora a grande distância, no fundo, o mundo, e reduz isso a uma orientação de deslocamento de trânsito, sem qualquer agente visível envolvido. Quer dizer, como é que ele teria que repensar? Ele provavelmente criaria novos conceitos, novos tipos, né, novas caracterizações de ação. Ele ficaria fascinado. Eu acho que o Weber ficaria fascinado. Ao mesmo tempo, eu até, para variar, porque ele era um tipo muito angustiado, ele ficaria assustado. Teria, olha, alguns traços sombrios se consolidaram. Mas coisas inteiramente novas surgiram. E isso é uma coisa interessante no Weber. Ele estava inteiramente aberto para o novo. Professor, qual crítica que é possível fazer ao pensamento de Weber? Boa pergunta. Eu me arriscaria a dizer que mais do que fazer uma espécie de crítica global, dizer, olha, ele não presta nisso, o grande desafio que o autor da Densidade de um Weber, e também dos outros grandes clássicos apresenta, é de o tempo todo te instigar para fazer a crítica dele, quer dizer, tomá-lo como referência e fazer a crítica dele em relação ao problema que você está examinando em cada momento. Até onde ele pode me ajudar? A crítica, no caso, significa entender os limites. Os limites significam o seguinte: Weber é ótimo para eu analisar orientações de ação, é ótimo para eu analisar conjunturas políticas, por exemplo, na qual se cruzam de maneira dramática orientações de ação dos agentes políticos. Agora, ele não é o ideal para eu analisar grandes estruturas. Se eu quero saber como é que se organiza a economia contemporânea em escala global, ele não vai me ajudar tanto. Mas se eu quero fazer uma análise interessante de momentos fortes da vida social, da vida política, crise no Golfo, sei lá, mesmo processos políticos inovadores, eleição de Obama, etc. e tal, a figura de alguma, a natureza, os limites, os alcances de alguma figura política importante, o que significa no nosso país, Lula, coisas desse tipo, nisso Weber pode dar muitas sugestões muito interessantes. Agora, a coisa que se levantou da crítica é fundamental. Só vale a pena pegar esses autores se, no momento que você usa alguns conceitos, você fica atento ao limite disso. Você não vai reconstruir a estrutura da sociedade brasileira só com Weber.
E você não vai colocar certas questões a partir de Weber. Certas questões contemporâneos dele colocavam com mais nitidez. Porque é esse o problema. Até talvez dê para retomar a tua questão e a caracterização geral do Weber. O problema básico é o seguinte: o que há de bom num grande autor clássico? O que há de bom é o seguinte: ele me permite ver o mundo com um certo tipo de foco que me permita formular perguntas específicas e importantes. Qual é o limite dele? É o das perguntas que ele permite formular, porque outras perguntas estão fora do horizonte dele. Então eu não posso exigir dele que formule questões que não têm relevância para ele, que não estavam no horizonte dele. Então, a partir de um certo momento, eu tenho que recorrer a outras referências. Se eu quiser ser uma espécie de weberiano ortodoxo, eu vou ter problemas. E ele seria o primeiro a me dizer isso. Dizer, olha, você não pode simplesmente embarcar na minha canoa do meu tempo. Ela é pequena, possivelmente furada, e ela não te traz, ela não vai a todos os portos. E nem sequer enxerga todos os pontos da margem. Ela é muito orientada. Então, procure mais coisa. Professor, qual é o papel da educação para Weber? Isso fica claro? Ele tem, sim, ele não tem propriamente uma reflexão sistemática sobre educação. Ele se preocupou com o tema, claro, porque é uma forma de você formar e recrutar, entre outras coisas, quadros para as grandes, para a burocracia, para o Estado, para as grandes organizações. Se preocupou com a universidade, inclusive com as mudanças que a universidade já na época dele apresentava. Ele já na época estava preocupado com a tendência a burocratizar a produção de conhecimento. Aliás, nesse ponto as análises dele são muito interessantes, muito importantes, mas ele não é o autor ao qual a gente tende a recorrer rapidamente quando a grande questão é a educação. O que não significa, por favor, dizer que ele seja irrelevante para educadores. Quer dizer, ele pode não ser um homem que tenha algo assim como uma obra de sociologia da educação, ou sobre pedagogia, técnicas e tudo mais, mas ele tem um tipo de enfoque que ajuda muitíssimo a pensar os fenômenos da educação. Por exemplo, tentar decifrar a dinâmica na sala de aula, digamos. Só para pegar um aspecto pequeno. Quais são os agentes lá dentro, como é que orientam as ações e como articulam as suas ações? E o que resulta disso? Será que o que resulta disso é, sem sombra de dúvida, mais conhecimento? Ou, eventualmente, que tipo de conflitos resultam disso? Como é que você pode encarar isso? Quer dizer, ele pode ajudar muitíssimo na análise de processos e das instituições educacionais. Ele não é um homem que tenha produzido uma concepção do que é, digamos, pedagogicamente adequado. Ou mesmo de que tipo de cidadão nós devemos formar, ou podemos formar. Isso não era muito a área dele. Mas o instrumental que ele oferece permite, talvez mais do que qualquer outro assim disponível entre os grandes clássicos, estudar a dinâmica interna do processo educativo. Nisso ele tem contribuições fundamentais. Entendi. Vamos falar um pouquinho de Marx, professor? Mudando agora um pouco qual que é a importância de Marx para a sociologia? De uma maneira sucinta, assim, a gente sabe que é muito importante, mas gostaria do essencial mesmo. Olha, houve uma época até que se dizia que ele não tinha importância nenhuma, viu? Porque ele era considerado um economista, um filósofo, sei lá, um grande revolucionário, mas ninguém diria que ele tivesse contribuição para a sociologia. Que, aliás, quando ele escreveu, etc. e tal, pouco mais existia do que o nome inventado pelo Comte, um autor contemporâneo do Marx, que o Marx não gostava especialmente, ele tinha antipatia pelo Comte, até porque o Comte, na perspectiva do Marx, era muito conservador, etc. Mas, no entanto, se você olhar
mais a fundo a obra do Marx, existe uma dimensão sociológica, uma dimensão da análise centrada na sociedade, sobretudo centrada nas relações sociais, que é decisiva. É decisiva. Eu vou indo até digamos, o cerne da coisa. Para o Marx, digamos, uma contribuição fundamental que ele traz para o pensamento social é essa de que para cada época ou para cada sociedade que você vai examinar, você tem que ter uma ideia de qual é ali, como está se manifestando ali um certo modo de produção. Bom, a tendência, durante muito tempo, era imaginar isso como referido a condições estritamente econômicas ou tecnológicas que organizariam a produção material. Mas, no entanto, o grande lance do Marx, no meu entender, um dos grandes lances de gênio dele, é que ele não falava simplesmente em produção. Eu quero ver qual é a produção. Ele não falava simplesmente no trabalho. Ele falava no modo de produção. Quer dizer, como é que se organiza isso? O que significa o seguinte: que tipo de relações sociais estão envolvidos numa certa maneira de produzir que usa tais recursos, tais tecnologias, tais matérias-primas e, claro, tais trabalhadores e tais proprietários de indústria, né? O Marx não falaria tanto de empresário porque o que importa para ele não é a gestão, a coordenação da produção, mas sim quem, no final das contas, tem a propriedade sobre os meios de produção e quem é que se beneficia mais do controle sobre o produto. Então, ele não falaria tanto em empresário, ele falaria burguês, né, na linguagem dele. Mas ele é enormemente importante, digamos, como sociólogo, porque ele é o homem que está o tempo todo dizendo quais são as relações sociais que estão sendo produzidas nessa situação específica. Se eu tenho aqui uma sociedade de tipo capitalista, eu quero saber não só que tipo de relações o capitalismo produz, no entender do Marx, o capitalismo produz uma primeira relação social fundamental, da qual derivam N outras, que é a relação de assalariamento, a relação de compra e venda de força de trabalho, que não é uma relação natural, ela teve que ser inventada, né? Alguém tem a indústria, alguém tem capacidade de trabalhar, a relação que se estabelece é eu vendo minha capacidade de trabalho para quem tem, né, a indústria. Essa relação é central. Dessa derivam N outras. O problema que se coloca o tempo todo para Marx, ou para um analista marxista, é, na situação que estou examinando agora, digamos, Brasil, início do século XXI, que forma específica assumem as relações sociais de tipo capitalista à luz da história dessa sociedade, à luz da composição demográfica da sociedade, de seus níveis educacionais, de grau de urbanização e tudo mais. Então, ele é o homem que exige o tempo todo que você busque a forma que as relações entre os homens assumem, tendo em vista o modo mais amplo como se organiza a produção na sua sociedade. Sempre pensando uma coisa fundamental. Quando você está falando em produção da perspectiva do Marx, você não está só pensando na produção de mercadorias, mas está fundamentalmente pensando na produção de relações entre os homens. Um dos pontos básicos do Marx, a que ele dedicou muita atenção e que continua muito vivo, era exatamente procurar mostrar que quando tudo indica que a economia de tipo capitalista gera produtos materiais, gera mercadorias ou eventualmente gera serviços, se você examinar melhor isso, você vai descobrir que por trás da mercadoria estão se escondendo certas relações entre os homens. E é isso que tem que ser trazido à tona. Então, numa maneira até meio paradoxal, porque ele nunca se apresentaria como sociólogo, ele nem teria como, e durante muito tempo isso nem foi visto como tal, ele é o mais visceralmente sociológico dos grandes clássicos. Porque é o homem que está o tempo todo em busca das relações sociais, não necessariamente daquelas que você vê à tua volta,
mas daquelas que estão escondidas por trás do modo como se apresentam as coisas na sociedade em que nós vivemos, né? Era esse o grande argumento dele. Quer dizer, não fique olhando só para as relações que você vê às suas voltas. Procure aquelas que estão escondidas, porque se você descobrir as que estão escondidas, você vai entender melhor as que você vê à sua volta. Como ele enxergava o capitalismo e ele tinha um ideal? Qual era o ideal de sociedade dele? Então, veja, se Marx, ele tem, como todos os grandes autores, tem um grande problema. O grande problema para quem estava vivendo o século XIX, a segunda metade do século XIX, quer dizer, a virada da primeira para a segunda metade e depois uma parte da segunda. Ele morreu em 1860 e tanto. Ele morreu próximo da época em que o outro grande clássico, Weber, nasceu. O problema dele era como é que eu posso explicar a dinâmica extraordinária dessa sociedade que se transforma de uma maneira verdadeiramente revolucionária por força de mudanças econômicas que tem como propulsor uma determinada classe, né, um determinado conjunto de pessoas. Eu não estou definindo com precisão, mas enfim, tem como propulsores o conjunto dos capitalistas, o conjunto daquilo que ele chamaria a classe burguesa. Como é que essa coisa caminha? Quais são as tendências? O que ela está produzindo? Quais são os limites disso? Então, o que o capitalismo está produzindo? O capitalismo é uma criação histórica de uma determinada classe social. A burguesia proprietária dos meios de produção. O que ela produz? Produtos que a burguesia vai lançar no mercado e obter lucros? Num certo sentido é isso. Mas aí um dos grandes argumentos do Marx, que é de novo um argumento baseado na ideia de que a produção, o modo de produção produz relações entre os homens. E produzindo relações entre os homens gera também certas configurações mais estáveis, que vamos chamar de classes, né? Configurações de relações que digamos, grumos dentro da sociedade, que são mais estáveis, vamos chamar de classes. O que o capitalismo produz, então? O que a burguesia, sem querer, produz ao botar em ação o capitalismo? Ela tem que se relacionar com quem efetivamente produza. Ao se relacionar e colocar esse pessoal nas empresas, nas fábricas e tal, ela é obrigada a trazer para perto e organizar, de alguma maneira, esse conjunto que estava disperso por aí de trabalhadores diretos na produção. Resultado: o capitalismo produz, além de produtos materiais, além de mercadorias, produz uma nova configuração social. Para começo de conversa, uma nova classe. Essa nova classe não tem compromisso com a manutenção da ordem burguesa. Ela tem outros compromissos, ou, sobretudo, pode gerar outros compromissos. E aí, na análise disso, Marx levanta as suas teses, né? Argumenta no sentido de que essa nova classe que vem à tona, ela tem em si as condições para reorganizar a sociedade de uma maneira que não envolva mais a relação capitalista básica, que é a relação de assalariamento, de propriedade privada dos meios de produção e coisa dessa ordem. Ele sugere, portanto, que o capitalismo, pelo seu modo de operar, necessariamente gera aquele grupo social que tem condições para mudar essa ordem. E, no entender dele, assim como o capitalismo atropelou a ordem anterior, fez a sua revolução, impôs ao mundo a sua forma própria de organização, que é uma forma imensamente importante, imensamente progressiva, mudou totalmente o mundo, ele sugere que, se o capitalismo gera uma nova classe que pode se orientar, combinar, organizar seus interesses de uma maneira que não tem compromisso algum com a manutenção da ordem capitalista, então, na cabeça dele, isso significa o seguinte:
inexoravelmente, em algum momento, essa nova classe vai fazer valer a sua capacidade e os seus interesses. E vai gerar um outro tipo de sociedade. Marx, sem dúvida, apostava nesse outro tipo, uma sociedade tipo socialista, que você não tivesse mais compra e venda de força de trabalho, não tivesse mais apropriação privada do trabalho, e na cabeça dele, tendencialmente, não teria nem mais o Estado como grande órgão coordenador da sociedade. Teria só sociedade. No limite, você teria sociedade só. É por isso que é socialismo, hein? Também isso na cabeça dele desemboca no que seria comunismo no sentido de propriedade e apropriação comum dos meios de produção e dos produtos. Mas socialismo tem uma importância muito grande como referência pelo seguinte, se você for até o fundo e se você pensar o modo como o Marx entendia tudo isso, socialismo seria a realização inteira da ideia de sociedade, que significaria, no caso, associação livre de homens livres, não sujeitos a qualquer tipo de dominação externa. Isso seria, na cabeça de um autor como Marx, a realização plena da sociedade. Esse é o modelo, digamos, ideal que ele tinha na cabeça. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Obrigado também. Inteligente, mas não se conhecia terá.